Você ainda acredita que o futebol se decide apenas dentro das quatro linhas? Então talvez esteja preso ao passado. Hoje, o jogo começa muito antes do apito inicial e continua depois do último lance. Um novo jogador entrou em campo, invisível, incansável, frio e silencioso. A tecnologia. Ela está mudando tudo, mesmo que muita gente ainda não tenha percebido. Por trás de cada gol, substituição ou contratação, há uma força invisível tomando decisões em silêncio. Dados, sensores, algoritmos e inteligência artificial participam ativamente dos jogos. Eles moldam estratégias, previnem lesões, revelam talentos e interferem no resultado final. O futebol de hoje é muito mais do que 11 contra 11. Treinadores antes vistos como gênios da prancheta, agora contam com equipes de analistas, softwares avançados e relatórios que mostram exatamente o que pode acontecer. Gráficos, mapas de calor e previsões são usados para antecipar comportamentos. O instinto ainda é útil, mas não anda mais sozinho. Ele virou parceiro da ciência. A preparação física também evoluiu. Cada batida do coração, cada metro percorrido e até a qualidade do sono do atleta é monitorada em tempo real. Sensores rastreiam o desempenho individual e indicam quando descansar ou forçar. O corpo virou uma máquina conectada, e quem entende isso consegue extrair mais rendimento por mais tempo. Até o trabalho dos olheiros mudou drasticamente. O famoso olho clínico agora divide espaço com algoritmos capazes de analisar milhares de jogadores com base em estatísticas detalhadas. A tecnologia consegue apontar talentos, prever evoluções e encontrar joias escondidas. Hoje, quem contrata sem dados corre riscos desnecessários. E o torcedor? Ele também evoluiu. Já não se contenta em apenas assistir. Agora ele interage, comenta, aposta, escala seu time no fantasy e analisa estatísticas em tempo real. Ele quer entender o jogo, questionar decisões e prever o que vai acontecer. O torcedor do futuro já chegou e ele exige muito mais do que emoção. O futebol virou ciência, números e projeções. Quem entendeu isso está à frente. Quem ainda vive apenas de emoção e improviso corre o risco de ser deixado para trás. A tecnologia está em todos os setores, da base ao profissional, do treino à arquibancada. Jogar bonito ainda encanta, mas jogar com inteligência é o que vence. Mas em meio a tanta inovação, uma dúvida ainda paira no ar. Será que a alma do futebol está sendo trocada por algoritmos frios? Ou será que estamos testemunhando a evolução máxima do esporte mais amado do planeta? A resposta pode não ser simples, mas uma coisa é certa. O jogo mudou, e não vai voltar atrás. Durante décadas, o futebol foi dominado pela intuição. Treinadores confiavam no faro, jogadores seguiam o instinto e dirigentes apostavam na tradição. Poucos se importavam com números, gráficos ou análises profundas. O jogo era decidido no campo, na emoção, na conversa de vestiário. E quem ousasse falar de dados era visto como estranho ou, no mínimo, desnecessário no ambiente do futebol. No início dos anos 2000, isso começou a mudar. Alguns clubes europeus passaram a experimentar ferramentas de análise de desempenho. Eram recursos ainda simples, tabelas com passes, finalizações, posse de bola. Mesmo assim, foram recebidos com desconfiança. Muitos achavam que o futebol não podia ser reduzido a números, mas os primeiros resultados práticos começaram a surpreender. No começo, a rejeição foi forte. Treinadores tradicionais viam os analistas como ameaça ao seu olho treinado. Jogadores riam dos gráficos, chamando-os de bobagem. Dirigentes achavam perda de tempo e dinheiro, mas enquanto alguns zombavam, outros testavam. E os clubes que abraçaram essa inovação começaram a crescer em desempenho, regularidade e eficiência dentro de campo. Um dos primeiros grandes exemplos foi o Arsenal de Arsène Wenger. O técnico francês uniu sua visão moderna com dados estatísticos e mudou a forma de treinar e contratar jogadores. Não era mais apenas sobre habilidade, era sobre inteligência tática, desempenho físico e encaixe coletivo.
Wenger foi pioneiro ao mostrar que futebol e ciência podiam caminhar juntos sem perder essência. Clubes como Hoffenheim e Midtjylland, com orçamentos modestos, usaram o Big Data para competir com gigantes. Eles mostraram que não era preciso ter grandes estrelas para vencer. Bastava saber usá-las da maneira certa. Análises estatísticas substituíram olheiros tradicionais e revelaram jogadores que passaram despercebidos por anos. O jogo estava mudando, silenciosamente, mais rápido. Aos poucos, os departamentos de ciência esportiva ganharam força. Analistas deixaram de ser figuras secundárias e passaram a participar de reuniões técnicas, contribuindo diretamente para decisões táticas e físicas. Seus relatórios, antes ignorados, agora guiavam treinos, estratégias e até contratações. O futebol começava a aceitar a presença definitiva da lógica e da tecnologia. No Brasil, a mudança foi mais lenta. O futebol brasileiro, rico em talento e emoção, demorou a aceitar a interferência dos números, mas a realidade se impôs. Clubes como Atlético PR e Palmeiras abriram centros de inteligência, contrataram especialistas e começaram a colher frutos. A ciência passou a ser aliada da arte. O futebol brasileiro, aos poucos, se rendeu à modernidade. A revolução dos dados aconteceu em silêncio. Não foi anunciada com fogos, mas com gráficos. Não foi liderada por ídolos, mas por planilhas. Quem percebeu antes, saiu na frente. Hoje, não existe clube de ponta que não conte com um exército de analistas. O futebol nunca mais será o mesmo. E quem ignorar isso, estará fadado a ficar para trás, dentro e fora das 4 linhas. A tática no futebol passou da lousa para a tela. O que antes era desenhado com giz, hoje é modelado por softwares inteligentes. Análises detalhadas substituíram palpites. Formações, movimentações e coberturas são testadas virtualmente antes de serem treinadas. A inteligência artificial deixou de ser curiosidade e passou a ser ferramenta essencial para entender e dominar o jogo. Softwares como Wisecout, Hoodle e Instat permitem aos técnicos analisar todos os detalhes do adversário. Eles mostram onde o rival ataca mais, quais zonas são mais frágeis, quem perde mais bolas e como reagem à pressão. São mapas de comportamento completos. Com esses dados em mãos, os treinadores criam estratégias altamente específicas para cada confronto, com enorme precisão. Antes mesmo de o jogo começar, os analistas entregam relatórios completos aos treinadores. Ali estão padrões, hábitos e falhas dos adversários. Isso permite que a equipe se prepare de forma direcionada, focando onde há vantagem. Não se trata mais de jogar como sempre, mas de adaptar-se ao jogo de cada rival. É como jogar uma partida de xadrez com as peças já mapeadas. Durante os jogos, câmeras espalhadas pelo estádio capturam dados em tempo real. A movimentação dos jogadores, o posicionamento defensivo e a intensidade de pressão são analisados no momento. Com base nisso, ajustes são feitos. Um técnico pode mudar um posicionamento com base em uma estatística vista segundos antes. A tática passou a ser dinâmica e orientada por dados. A tecnologia também permite simular cenários. Sistemas com IA testam formações diferentes e reações do adversário a cada mudança. Isso permite prever o que pode acontecer em campo antes mesmo de tentar. É como ver o futuro tático do jogo. Treinadores deixam de improvisar e passam a tomar decisões baseadas em probabilidades concretas. A margem de erro diminui consideravelmente. Depois do apito final, a análise continua. Relatórios mostram quem cumpriu o papel tático, onde houve falhas de cobertura, quais zonas foram mal exploradas e onde o time teve superioridade. A IA aponta com precisão onde o sistema funcionou e onde quebrou. Não há mais espaço para achismos. A análise pós-jogo virou um raio-x completo da atuação coletiva e individual do time. Alguns clubes foram além e começaram a usar realidade aumentada nos treinos. Jogadores usam óculos especiais que projetam caminhos táticos, marcações e posicionamentos ideais.
Eles corrigem erros em tempo real, com base nas instruções virtuais. O campo vira uma extensão da análise digital. A curva de aprendizado acelera, e a assimilação das ideias táticas se torna mais eficiente. A tática no futebol deixou de ser apenas talento e improviso. Hoje ela é feita com cálculos, simulações e previsões. Quem ainda depende só da inspiração pode até brilhar em momentos isolados, mas dificilmente manterá consistência. O futebol moderno exige inteligência coletiva, leitura de jogo e tecnologia a serviço da estratégia. O instinto agora tem um aliado muito poderoso. No futebol moderno, o corpo do atleta é monitorado como uma máquina de alta precisão. Cada passo, cada batida do coração e cada gesto são registrados em tempo real. O desempenho físico deixou de ser apenas força e resistência. Passou a ser interpretado com base em dados. Tudo é medido, analisado e comparado com padrões ideais. O corpo se tornou uma fonte constante de informação. Dispositivos de GPS e sensores nos coletes dos jogadores acompanham o rendimento em treinos e jogos. Eles medem distância percorrida, velocidade média, acelerações, desacelerações, mudanças de direção e até picos de esforço. Todos esses dados são convertidos em gráficos que ajudam a entender como o atleta se comporta fisicamente em diferentes situações. Nada mais passa despercebido. Os dados colhidos são cruzados com indicadores médicos e físicos. Softwares inteligentes analisam padrões e emitem alertas quando detectam sinais de fadiga, sobrecarga ou risco de lesão. Com isso, a equipe técnica consegue intervir a tempo, reduzindo lesões e otimizando o rendimento. Cada jogador recebe uma carga de treino personalizada, ajustada ao seu momento físico e histórico clínico. A inteligência artificial vai além da prevenção. Ela analisa o histórico de cada jogador, identifica tendências e antecipa situações. Se um atleta começa a demonstrar queda de desempenho em determinados momentos, o sistema alerta a comissão técnica. Isso permite antecipar lesões, ajustar treinos e proteger o jogador. A IA virou aliada da medicina esportiva, atuando de forma preventiva. A preparação física também se beneficia desses dados. Planos de treino agora são feitos com base em estatísticas individuais. Cada jogador tem seu próprio gráfico de evolução, metas específicas e alertas de risco. A tecnologia ajuda a ajustar exercícios, controlar intensidade e respeitar o tempo de recuperação. O preparo físico ficou mais eficiente, menos genérico e muito mais preciso. A recuperação ganhou velocidade com a tecnologia. Equipamentos como scanners 3D e ultrassons portáteis auxiliam em diagnósticos imediatos. Em minutos, é possível saber a gravidade de uma lesão e iniciar o tratamento. A IA também sugere protocolos de reabilitação com base em casos semelhantes. Isso encurta o tempo fora de campo e melhora a qualidade do retorno do atleta. A nutrição também foi transformada. Algoritmos indicam o que cada jogador deve comer antes e depois dos treinos, considerando o desgaste físico, composição corporal e objetivos de desempenho. Plataformas personalizadas acompanham o que o atleta consome, sugerem ajustes e alertam sobre déficits. A alimentação virou mais estratégica do que nunca, e tudo controlado digitalmente. O corpo do atleta virou uma central de dados em constante funcionamento. Quanto mais informações se colhe, mais controle se tem sobre o rendimento, o desgaste e a evolução. Os clubes que dominam essa tecnologia conseguem manter seus atletas em alto nível por mais tempo. No futebol atual, quem conhece melhor o próprio corpo tem vantagem. E quem não mede, arrisca perder. Antigamente, contratações eram baseadas em olho clínico, indicações e DVDs. Um dirigente via um jogador bem em 2 jogos e apostava. Hoje, isso mudou. As decisões passaram a ser científicas. Plataformas digitais e inteligência artificial analisam cada detalhe do atleta. Contratar virou uma operação técnica, e quem não usa dados corre sérios riscos em um mercado cada vez mais competitivo. Ferramentas como o Wisecout, Instat e StatsBomb
reúnem informações detalhadas de milhões de atletas, números de desarmes, passes certos, duelos ganhos, mapas de calor, minutos jogados e até o comportamento fora de campo são monitorados. Com poucos cliques, é possível filtrar jogadores por posição, idade, estilo de jogo, potencial de evolução e até compatibilidade tática com o elenco. Clubes passaram a buscar atletas que se encaixem em necessidades específicas. Se precisam de um lateral veloz que cruza bem e joga por dentro, o sistema aponta os nomes com essas características. Não é mais uma busca por bom jogador, mas sim por jogador ideal. A contratação deixou de ser aposta e passou a ser escolha estratégica, baseada em dados que reduzem a margem de erro. A inteligência artificial também simula como um novo jogador se encaixaria no time. Ela compara dados de atuação com o estilo da equipe e projeta o impacto da contratação. Isso permite prever se ele será útil, como vai render e até qual será a sua valorização. A IA calcula riscos, compara com outros perfis e sugere alternativas. O clube compra menos no escuro e mais com convicção. A descoberta de jovens talentos também mudou. Plataformas projetam crescimento técnico e físico, com base em estatísticas, idade, genética e curva de aprendizado. Jogadores antes invisíveis aos grandes clubes agora são identificados muito cedo. Isso gera economia, pois o clube investe antes da valorização. O mercado se antecipa e transforma promessas em ativos de alto retorno. Clubes com menos dinheiro foram os primeiros a adotar essa lógica. Sem recursos para errar, usaram os dados para encontrar talentos baratos e eficientes. Com isso, começaram a competir com grandes equipes. A ciência virou arma dos pequenos. Ela equilibra o jogo fora de campo. Hoje, quem investe em inteligência tem mais chance de contratar bem, gastando menos e acertando mais. Até o valor de mercado de um atleta passou a ser estimado por algoritmos. Eles consideram idade, posição, regularidade, potencial e histórico físico. O software mostra quanto ele pode valer agora e no futuro. Isso influencia negociações, renovações e decisões de venda. O que antes era chute virou cálculo. Os clubes mais profissionais já negociam com base nesses relatórios preditivos. O futebol virou mercado racional. A paixão ainda existe, mas não define mais o rumo sozinha. Dados, algoritmos e simulações comandam parte das decisões. O dirigente que se baseia apenas na emoção, no nome ou na fama de um jogador está ficando para trás. Quem entende essa nova lógica sai na frente. O jogo fora de campo agora também exige estratégia, estudo e inteligência artificial. O torcedor do século XXI não é mais só espectador. Ele virou analista, comentarista, gestor de fantasy e influenciador digital. A tecnologia transformou sua relação com o jogo. Hoje, ele acompanha tudo com múltiplas telas, dados ao vivo, replays instantâneos e acesso a informações que antes só os clubes tinham. Ele quer mais do que emoção, quer entender o futebol como parte ativa dele. Aplicativos especializados mostram estatísticas detalhadas durante os jogos. O torcedor sabe quem correu mais, quem errou passes, onde o time ataca melhor e quem está abaixo fisicamente. Essa avalanche de dados chegou às mãos do público. Ele assiste com um olho na bola e outro no gráfico. A experiência do jogo ficou mais rica, mais interativa e também mais crítica. O torcedor sabe o que vê. As redes sociais viraram arquibancadas digitais. Torcedores comentam lances em tempo real, criam debates, viralizam memes e pressionam técnicos com uma força que nunca tiveram. As reações ocorrem no segundo seguinte a um lance. Os jogadores sentem, os clubes monitoram. O futebol passou a ser jogado também no Twitter, no Instagram e no YouTube. A opinião popular ganhou mais peso. Os fantasy games ampliaram essa experiência. Torcedores agora escalam seus próprios times com base em estatísticas. Eles estudam escalações, analisam confrontos e vibram com jogadores que nem torcem. Isso faz com que acompanhem vários jogos, conheçam mais atletas e pensem como gestores.
O fã médio hoje entende de desempenho, de scout e de mercado, mesmo sem trabalhar com isso. Nos estádios, a tecnologia também chegou. Telões interativos, realidade aumentada, conexão 5G e aplicativos permitem ao torcedor ver estatísticas, replays exclusivos e até escolher o ângulo da câmera. A experiência ficou mais imersiva e personalizada. Estar no estádio já não é apenas gritar e cantar. É participar com mais controle, informação e interação. O torcedor virou parte do sistema. Clubes mais modernos usam dados para conhecer melhor seus torcedores. Sabem o que consomem, como interagem, o que compram e até em que momentos estão mais engajados. Isso permite criar conteúdos personalizados, ofertas segmentadas e campanhas mais eficientes. A relação torcida-clube deixou de ser apenas paixão. Hoje é conexão digital, com inteligência e estratégia por trás. Até as emoções passaram a ser medidas. Plataformas analisam reações em tempo real, emojis usados, comentários digitados, picos de engajamento e tempo de tela. Com isso, é possível saber quando a torcida está empolgada, irritada ou entediada. Essa leitura emocional ajuda os clubes a ajustar a comunicação, criar conteúdos certeiros e até prever comportamentos em dias de jogo decisivo. O torcedor moderno quer participar, influenciar, entender. Ele não se contenta mais em apenas vibrar com o gol. Quer saber como ele aconteceu, por que o técnico fez aquela substituição e se aquele jogador tem mesmo bons números. O futebol, para ele, é emoção e razão. E quanto mais tecnologia surge, mais ele se envolve. O novo torcedor está preparado e mais exigente do que nunca. O futebol já mudou. A tecnologia invadiu os campos, os bastidores e até a relação com os torcedores. Hoje tudo é analisado, previsto, mensurado. A emoção continua lá, mas agora anda de mãos dadas com gráficos, relatórios e algoritmos. O futebol moderno é uma fusão entre paixão e razão. E quem entende isso já está um passo à frente. Clubes que investem em dados colhem resultados dentro e fora de campo. Reduzem lesões, contratam melhor, ajustam táticas e valorizam seus ativos. A vantagem competitiva está nos detalhes, e os detalhes estão nos números. A diferença entre ganhar e perder pode estar escondida em uma métrica ignorada. A tecnologia virou aliada indispensável na busca por resultados. A inteligência artificial, antes restrita à ficção científica, agora está no vestiário, no treino, no scout e até na transmissão. Ela sugere formações, antecipa lesões e simula partidas. É o novo cérebro por trás de muitas decisões. Pode parecer exagero, mas já está acontecendo. E cada vez mais clubes vão depender dela para se manterem competitivos em um futebol globalizado. Ainda há resistência. Muitos temem que o futebol perca sua essência, sua imprevisibilidade, seu romantismo. Temem que vire um jogo frio, robótico e padronizado. Mas toda inovação assusta no começo. A TV foi rejeitada, o VAR criticado, os dados ignorados. Hoje ninguém vive sem eles. A história mostra que o futebol sempre se adapta e continua apaixonante. A chave está no equilíbrio. A tecnologia deve servir ao jogo, não substituí-lo. Deve ampliar o talento, não engessá-lo. Um passe genial continuará sendo genial, mesmo que um gráfico diga que a jogada era improvável. A emoção do futebol nasce da surpresa, do improvável, do humano. E é esse elemento que precisa ser protegido, mesmo no meio de tantos avanços tecnológicos. O futuro pode trazer novidades ainda mais ousadas, escalações sugeridas por IA, substituições automáticas baseadas em dados ao vivo, análise preditiva do comportamento dos adversários. O jogo pode ficar ainda mais controlado, estudado e estatístico, mas também pode se tornar mais inteligente, justo e estratégico, sem necessariamente perder sua alma. Em meio a tanta ciência, o futebol ainda se permite momentos de magia. Um gol de placa, um drible desconcertante, uma virada no último minuto. Nenhum algoritmo prevê a emoção de um lance improvável. E é por isso que,
Mesmo com toda a tecnologia, o jogo continua fascinante. A máquina calcula, mas o coração decide. O futebol do futuro já chegou. Está nos gramados, nas telas, nas planilhas e no peito de quem ama o jogo. Os números ajudam a entender, mas nunca substituirão o grito, o suor e a lágrima. Cabe a nós usar a tecnologia como aliada, sem esquecer do que fez o futebol ser o que é, a paixão inexplicável que pulsa em cada lance. E essa, nenhum dado jamais vai calcular. O futebol mudou. E quem não acompanhar essa transformação vai ficar para trás. Se você quer entender a nova era do jogo, onde a tecnologia dita as regras e cada decisão é guiada por dados, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe seu like, compartilhe com quem ainda acha que tudo se decide só dentro das 4 linhas. E prepare-se. O jogo acabou de recomeçar.